eu sou Andréa Feijó de Mello, eu sou psiquiatra e eu me formei na Santa Casa em 1990. Essa questão de assim, como eu escolhi a medicina, né? É curioso porque eu vim pensando desde que me convidaram para fazer essa entrevista e eu tenho uma memória de que eu estava de férias e veio um casal passar férias na casa que a gente estava, que eram amigos dos meus tios e dos meus pais, e era um casal de psiquiatras, né? E eu tinha 12 para 13 anos, assim, e a gente estava na praia e eles passaram alguns dias conosco. E eu achei eles tão legais. E eu falava assim, nossa, eu quero fazer o que eles fazem, eu acho que é interessante o que eles fazem, porque eles contaram um pouco, claro, né? A minha memória é essa. E eles contaram um pouco que eles davam aulas numa faculdade de medicina, que se eu não me engano era em Catanduva, mas eu não tenho certeza absoluta, mas acho que era. E que eles trabalhavam com alunos e também tinham uma clínica. Mas que eles eram pessoas, assim, eu achei na ocasião pessoas muito legais, assim, muito interessantes, eles conversavam com a gente. Eu não sei, acho que adulto não conversava muito com criança de 12, 13 anos, né? Eles ficavam separados, mas eles vinham, trocavam ideias. Eu falava, nossa, que coisa interessante. E acho que isso talvez ficou na minha cabeça, né? E eu pensei, acho que eu quero fazer medicina nessa época, né? Na escola, depois, eu me lembro de ter dúvida se eu ia fazer psicologia ou se eu ia fazer medicina. Então, quando eu prestei vestibular, eu prestei os dois. Eu prestei psicologia e prestei medicina. E eu entrei primeiro na psicologia, porque a lista saiu antes. E eu me inscrevi na faculdade de psicologia da PUC. E aí depois saiu a lista da Santa Casa e eu passei. E aí eu tinha passado em outras faculdades também, mas eu queria a Santa Casa. Se fosse para fazer a medicina, eu queria na Santa Casa. E quando eu entrei, eu falei, não, eu vou fazer medicina. Então eu tranquei a faculdade de psicologia, porque eu fiquei naquela dúvida, né? E vim para cá fazer medicina. E aí eu adorei. Como é que foi a chegada aqui, no primeiro momento? A chegada aqui tinha trote, né, na Santa Casa. Mas era um trote divertido, eu não me lembro de ser uma coisa ruim ou... Para mim não foi agressivo, assim. Tinha uma comissão de recepção que por acaso ficava exatamente na frente de onde a gente está filmando isso hoje. Né? Era uma sala aqui na frente do outro lado do corredor e tinha essa sala que eram os ex-alunos, veteranos, né? Os veteranos que estavam lá esperando a gente. E aí eles pintavam o rosto com caneta, daquelas pilotos grossas, escreviam medicina, jogavam farinha, ovo e tal. E a gente tinha que pedir dinheiro no farol. Então a gente saiu daqui para pedir dinheiro no farol perto do Mackenzie, da Higienópolis, da Avenida Angélica e tal. E aí passava tarde ali pedindo dinheiro para poder... E eu me lembro que parou um carro assim, todo bonito. E um senhor abriu a porta e falou assim... parabéns, você entrou na Santa Casa, eu sou o mesário. E ficou essa cena na minha cabeça, porque eu acho que é uma coisa muito engraçada de relembrar, né? Depois aqui dentro do curso, como é que foi a tua primeira impressão ao longo do curso? E depois aqui dentro, quando a gente entrava na anatomia, né? Direto, era bastante aula de anatomia. E é curioso, eu acho, porque chegar e entrar e já tem, né, os cadáveres e tal, era uma coisa um pouco chocante, né? Mas eu acho que a turma tinha uma coisa gostosa, divertida. Eu acho que eu dei sorte, foi uma turma muito boa. Eu tenho muitos amigos até hoje que são daqui, né? Inclusive a doutora Ana Paula Zarzur, que contatou você e deu o nome e tal, uma pessoa com quem eu me encontro, assim, a gente faz uns jantares, isso a gente faz ao longo do ano, 3, 4 vezes ao longo do ano, sempre, e somos amigos num grupo, vários de nós, trocamos pacientes, temos um convívio bom até hoje, assim, então eu tenho memórias muito boas daqui. Assim. Eu acho que eu já tinha essa tendência de fazer psiquiatria, né, então a minha escolha pela psiquiatria
é algo que, como no começo eu fiquei na dúvida entre psicologia e psiquiatria, eu acho que eu já tinha um interesse por essa coisa da saúde mental, do que acontecia na cabeça das pessoas, de como as pessoas pensam. Eu sempre gostei de ouvir histórias e saber as coisas a respeito, né, do que acontecia com as pessoas, ou o sofrimento delas. E na época da escolha, que eu acho que é mais no internato, né, quando a gente começa a passar pelas especialidades, 5º, 6º ano, eu gostei de algumas outras especialidades também, né? Não foi só a psiquiatria que me interessou, eu gostei muito da neurologia. Curiosamente, eu gostei muito de ortopedia, mas é uma coisa muito diferente, né, da psiquiatria. Mas eu achava muito boa também, porque eu acho que a ortopedia daqui é um departamento muito forte, então o rodízio era muito organizado, era muito interessante, né, funcionava muito bem, eu gostava bastante. Mas pouquíssimas mulheres faziam ortopedia na época, né? Eu vou fazer 30 anos de formada, então era muito pouco frequente que mulheres escolhessem ortopedia. Tinha uma ou outra e eram poucas, né? E outras especialidades, assim, mais cirúrgicas, eu não gostei tanto, né? E quando eu passei aí no rodízio da psiquiatria e escolhi fazer o eletivo, porque a gente podia fazer um mês opcional dentro de uma especialidade para ver se realmente era isso que você ia decidir fazer, aí eu achei que realmente, é isso que eu gosto, eu vou fazer psiquiatria e estou decidida, né? Depois que eu me formei, depois eu fiz residência, né, no Hospital do Servidor Público Estadual, porque na época tinha uma residência muito boa de psiquiatria, era muito concorrida, era muito difícil de entrar, né, porque tinha lá um chefe que era uma pessoa muito interessante, chamado Karol Sonnenreich, era um europeu que tinha fugido da guerra, tinha uma história super interessante. E ele tinha um perfil que juntava psicoterapia com clínica, né? Quando naquela época no HC era muita clínica, só biológico, na época na Escola Paulista de Medicina, que é onde eu estou hoje há muitos anos já, era mais psicanalítica, e nesse serviço, que era o serviço do servidor, juntava as duas coisas. Então eu fiz a escolha de ir para lá, eu entrei em outras residências, inclusive aqui na Santa Casa, mas essa residência era uma residência muito reconhecida. Então eu fiz a residência no servidor, eu saí do servidor, eu trabalhei por pouco tempo num hospital psiquiátrico e aí eu voltei para a Santa Casa. Eu vim para cá ser preceptora, né? Então eu trabalhei aqui de 95 a 98, até meu filho nascer, eu trabalhei no departamento de psiquiatria. E eu gostava, era muito legal. Gostava muito e gostava muito de trabalhar. Na época foi quando a Santa Casa teve um departamento de psiquiatria que se deslocou daqui do Hospital Central para um centro de atenção em saúde mental na Vila Mariana. E esse centro de atenção ficou gerenciado pela Santa Casa até o ano passado, quando, por acaso, a Escola Paulista de Medicina assumiu. Então eu cheguei a trabalhar lá há 20 anos atrás e agora eu voltei a trabalhar nesse mesmo centro de atenção integrada em saúde mental. E é curioso, né? Porque assim, a Santa Casa está sempre rodando em volta da minha vida, né? É uma história da Santa Casa que assim, eu tenho esse grupo de amigos grandes, não só da minha turma, como de várias turmas, né? E eu sou casada hoje com um psiquiatra que foi professor daqui durante um bom tempo. E na época que eu estava no 4º ano, ele havia terminado a residência e voltou para ser preceptor na Santa Casa. Nós nos conhecemos, começamos a namorar e quando eu estava no 2º ano da residência, nós casamos. Então o Marcelo, né, eu tô com ele até hoje, né, e nossa história vem desde a Santa Casa. Então tem uma memória afetiva aí muito grande, né, com relação a esse lugar, ao grupo, ao que é a Santa Casa e que isso representa na minha vida. Eu acho que a Santa Casa tinha uma coisa muito gostosa de conviver, porque o fato de ser tudo dentro desse hospital central era muito propício para a turma ficar unida e se reunir.
e tinha esse centro acadêmico aqui atrás, né, na rua de trás, na Martinico Prado, que existe até hoje, né, e que era um lugar que tinha festas muito divertidas, né. Então, acho que eu tenho memórias dessas reuniões, né, dessas festas que a gente fazia. Às vezes na sexta-feira acabava as aulas e tal, já ia para o centro acadêmico, tinha uma chopada e tinha recepção de calouros. Então, acho que era um lugar bem inclusivo, assim, né, onde todo mundo participava bastante, né. A mudança, eu acho, ao longo desses anos, desde que eu me formei, na medicina, acho que é uma mudança muito grande, né? Hoje, acho que a tendência de ter a telemedicina é algo que a gente discute bastante como psiquiatra, né? Porque o psiquiatra tem uma propriedade de tratar e usar, digamos assim, o vínculo, né, que se desenvolve no relacionamento com a pessoa, principalmente no trabalho psicoterápico, para conseguir a melhora dos sintomas. Então, a gente questiona que caminho vai ter isso, né? Esse caminho é um caminho bom, é um caminho que vai ter dificuldades, mas eu acho que é um caminho inevitável. Esse caminho é o caminho do dia de hoje, né? Mudou e eu vejo, né? Eu tenho um filho que agora está fazendo medicina, tem 22 anos e tal, e eu acho que é a geração deles, né? Eles são muito mais digitais, eles têm a comunicação virtual muito forte, é uma outra forma, né? Eu nunca acho que a gente deve criticar e falar é pior ou não é bom, ou isso está causando problemas. Porque eu acho que problemas de saúde mental existiram sempre, né? E isso, claro, em cada época pode estar relacionado a um fator social específico, mas o do momento pode estar influenciado por essa vida digital muito intensa? Pode, mas existe outra forma? Não. Então vamos ver o que fazer de melhor com relação a isso para as pessoas viverem bem, né? Então mesmo esse recurso que hoje, né, vem sendo discutido, agora uma medida recente, né, do CFM de normatizar a telemedicina, a consulta à distância por meios digitais, eu acho que são poucas pessoas que têm acesso, né, a um tratamento médico especializado. E se você não usar outros meios para difundir isso, você vai acabar não tratando uma população muito grande. Então, se a gente pensar que numa distância ou numa população mais carente, você possa usar um método desse tipo digital, onde você faça uma consulta à distância virtual, e isso possa ajudar a pessoa, mesmo que ela não seja exatamente igual a uma consulta presencial, é algo que é inevitável e que pode propiciar um bem para um número muito maior de pessoas do que aquilo que a gente atende um a um num consultório, num hospital, numa clínica escola, né? Então eu vejo positivamente, eu não vejo de um jeito negativo. Eu acho que tem que normatizar, mas eu não sou negativa com relação a essa evolução da medicina. Eu acho que essa questão dos pacientes já chegarem com informações a respeito dos quadros que eles suspeitam ser o seu diagnóstico e questionar o médico é algo inerente à difusão do conhecimento. Então, antes as pessoas não questionavam porque elas não tinham acesso à informação. Se hoje elas têm acesso e às vezes isso causa uma dificuldade ou talvez uma confusão, digamos assim, eu acho que cabe ao médico esclarecer, né? E explicar por que ele acha que aquele é o diagnóstico correto, por que não é aquilo que a pessoa leu no Google, né? No Wikipedia ou num instrumento qualquer de pesquisa que ela possa acessar. Hoje em dia até ela acessa matérias médicas mesmo, né? E lê, e isso está aí, o conhecimento está aí para ser difundido, né? Então, assim, eu acho que cabe ao médico se preparar para essa possibilidade de receber um questionamento. Porque a formação antiga, onde o médico era detentor de todo o saber e ele não era questionado, é algo que, nesses 30 anos, né, de quando eu me formei, em 1990 para hoje, a postura do médico tem que ser outra, né? Ele não é o detentor de absolutamente todo o saber, né?
Ele sabe muitas coisas, ele estuda muito, ele se prepara. Se ele for bom naquilo que ele faz, realmente ele vai conseguir ajudar os seus pacientes. Mas eu acho que a posição de sabedoria e não ser difundido conhecimento mudou junto com toda essa evolução da medicina. Eu gosto muito do que eu faço, então sempre eu vou motivar, sempre eu vou falar, olha, é muito legal, né? Eu acho que assim, é muito interessante, exige muito, né? Tem que estudar muito, tem que estudar sempre. É uma carreira que vai exigir de você uma dedicação constante. Mas o retorno que você tem também é muito significativo, né? E eu acho que existem áreas, né, para as pessoas novas hoje que não existiam antes. Então a medicina está ampliando, né? Ele pode ir realmente estudar e se aperfeiçoar numa coisa de telemedicina. Ele pode se aperfeiçoar numa área de equipamentos novos, né? Dispositivos. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um tipo de um eletrodo que faz uma estimulação cerebral profunda que funciona para tratar a depressão grave e resistente. Eu acho que isso é o futuro, né? Então a medicina hoje ampliou muito. O mais importante vai ser ele achar a área que ele gosta. Mas o convívio médico-paciente, claro, muito mais na minha área, porque eu escolhi uma área de psiquiatria onde existe mesmo essa relação do paciente, do médico, que auxilia na melhora do tratamento, né? Isso vai ser algo sempre significativo, né? Dentro da minha área, especificamente, da psiquiatria, eu acho que houve um desenvolvimento enorme, né? Nos anos que eu pratico psiquiatria, eu acho que muita coisa mudou, né? Existiam poucos medicamentos, os medicamentos tinham muitos efeitos colaterais. O fato de se conhecer o cérebro cada vez mais, o funcionamento, a estrutura, a maneira como o cérebro responde, o comportamento, isso poder ser testado, avaliado, né? Observado, às vezes numa ressonância magnética funcional, onde você vê o que está acontecendo em tempo real no cérebro diante de atividades e tarefas. Eu acho que isso fez com que a psiquiatria se desenvolvesse muito, né? E se tornasse uma área muito próxima da neurociência, né, desse estudo mais aprofundado. E isso fez com que medicamentos novos fossem desenvolvidos com menores efeitos colaterais, com melhor resposta, dispositivos como esse que eu citei, né, de estimulação cerebral profunda. E eu acho que essa área está crescendo e se desenvolvendo. Então, assim, eu acho a medicina uma profissão muito interessante. Eu me divirto fazendo isso, e estudando e aprendendo. E eu estou há muitos anos ligada na Escola Paulista de Medicina, né? Onde eu sou professora afiliada, mas desde que eu fui para lá, eu fiz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então eu sempre convivi muito com aluno, né? E isso da renovação, acho que é o ponto mais interessante da medicina, né? É uma coisa que sempre se renova. É uma escolha profissional que vai sempre ser algo desafiador. E eu acho que isso é muito interessante.